O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa quinta-feira, dia 30 de janeiro. Você que está nos acompanhando ao vivo pelas nossas redes sociais, bom dia, pelo Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Você que vai acompanhar a reprise, uma boa tarde. TV Com Santos, canal 8, Vivo, canal 11, Net Claro, 45 da VIPway, a partir das 3 horas da tarde ou 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Porto de Santos completa aí 133 anos do Porto organizado neste domingo e a gente está trazendo convidados muito especiais para falar, obviamente, sobre o maior porto da América do Sul, a potencialidade, os desafios também e, é claro, a questão do Poder Público Municipal também. E hoje o nosso convidado é o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, que está de volta, inclusive, à pasta, Bruno Orlandi. Bom dia, tudo bem, secretário? Bom dia, Fernando, tudo ótimo, você, tudo tranquilo? Prazer enorme retornar aqui a essa casa, Jornal em Foque, BocNews, sempre uma alegria poder compartilhar, prestar contas e falar um pouco desse que é o maior complexo logístico do Hemisfério Sul, Porto de Santos. Muito obrigado. Bruno também, que é vereador, agora está licenciado e voltou à pasta aí da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego. Lá na redação, vamos ouvir o colega jornalista Humberto Chalub. Seja bem-vindo, Humberto. Obrigado pela presença. Olá, Fernando. Olá, Bruno. É um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez, para a gente poder discutir sobre o Porto de Santos, né? Um porto tão importante para a nossa cidade, para o Brasil, e para todo o hemisfério, um porto maior da América Latina e que segue aí a passos largos para ter uma expansão ainda mais significativa. E acho que é um tema muito importante porque além dos benefícios que o porto traz à cidade, traz à região, ao estado e ao país, também ele gera algumas preocupações em relação a questões ambientais, em relação ao trânsito de caminhões pelas cidades. É oportuno que nesse momento aí que a gente está em vias de poder fazer a ligação a seco e ter tantos investimentos em áreas de expansão que a gente possa estar discutindo esse tipo de assunto. Chalub, obrigado aí. A gente vai falar muito sobre essa questão do porto, os desafios também. E o senhor está de volta à pasta, né? O senhor saiu, voltou, né? Agora, no início do mandato, efetivamente, pegando já, digamos assim, no início do campeonato, né, para não ser fazendo uma alusão futebolística, quais são agora os desafios que aí é possível já o senhor efetivamente colocar em prática, algumas coisas que deixou, né, que o senhor saiu no início do ano passado, voltou, né, e quais são os desafios da pasta aí que o senhor vê para dar continuidade ou efetivamente para mudanças, porque o porto é dinâmico também, os assuntos são dinâmicos, as coisas mudam muito rapidamente, né? Estamos aí às vésperas da construção do túnel de Santos Guarujá, a questão de data, mas isso tudo, pelo menos está sacramentado aí, tudo indica que vai sair efetivamente, né? Certeza, né? E aí, secretário, quais são os desafios aí agora? Volto a dizer, que nem jogador de futebol, né? Agora o campeonato começou agora, então é mais fácil do que entrar no meio do campeonato, como aconteceu anteriormente. É isso, Fernando. A gente tem um desafio muito grande pela frente. O Porto de Santos é esse complexo enorme, bate recorde a cada ano. O último ano foram 180 milhões de toneladas aproximadamente. E obviamente, além dos desafios naturais, nós temos muitas vantagens a respeito disso. Um deles é a geração do emprego, por exemplo, o desenvolvimento econômico da cidade. E a gente precisa equilibrar essa balança. E o prefeito Rogério Santos, quando me convidou para o cargo,
cargo e deu essa orientação de que nós buscássemos sempre o desenvolvimento econômico e mantivéssemos a qualidade do cidadão santista através de geração de emprego, através de uma relação porto-cidade muito saudável. E dentro desse contexto, Fernando, a gente tem inúmeros desafios. Eu vou citar alguns deles aqui, mas obviamente cesarei o tema porque ele é extenso. Por exemplo, a Lemoa. A Lemoa é um desafio muito grande, nós sabemos que é uma área que necessita de intervenção. Na minha primeira passagem na secretaria, nós fizemos um trabalho junto a setores da sociedade civil, setores do porto organizado, conseguimos buscar um montante de recursos. O prefeito Rogério Santos esteve com o governador em São Paulo e veio um recurso para cada ordem de 120 milhões de reais. Essas obras começam após o carnaval, ou seja, são obras de drenagem, são obras de pavimentação, são obras que vão mexer com o geométrico da Lemoa para garantir mais fluidez e mais segurança no tráfego. Qual o montante que você falou? 120 milhões de reais. 120 milhões. Então, o governo recursos do Estado, próprios do Estado. Do Estado. Então, é um investimento extremamente significativo numa região que necessitava. O prefeito Rogério teve essa sensibilidade, entendeu que a demanda é necessária. A Lemoa é o coração retroportuário da cidade e, de verdade, numa cidade portuária não dá para se falar em porto sem retroporto. Então, é importantíssimo que a gente possa fazer e é mais um avanço, um desafio que vai ser superado agora nesse início de mandato. No segundo semestre, nessa mesma região, existe a previsão de obras da autoridade portuária, porque a Lemoa é dividida, tem uma parte que é concessão do Estado, uma parte que é federal, uma parte que é municipal, então há uma previsão também de obras da União, ali da autoridade portuária, onde também será auxiliado o trânsito local, que é importante que se faça. Esse é um pedaço. Por outro lado, a gente precisa avançar em alguns temas sensíveis para a cidade, como a mudança do terminal de passageiros. O terminal de passageiros hoje serviu ao propósito que destinou, tem uma história riquíssima, importante demais para o Brasil, mas ele precisa ter o seu local alterado. Hoje ele está concorrendo com carga, ele está num cais que tem fertilizante próximo, que tem grão, que tem operação portuária, passagem de trem. A gente precisa mudar essa realidade. O terminal de passageiros ele precisa ficar no local mais adequado, ou seja, na região central da cidade. Por quê? Facilidade do acesso. Você não tem mais concorrência com carga, ou seja, vai ser um terminal exclusivo para passageiros, num local que é em frente à Secretaria de Turismo, em frente ao Museu Pelé, com uma ligação direta com o Parque Valongo, que na minha visão é o maior emblema da relação Porto-Cidade. Você tem um local que foi devolvido ao Santista, ele estava há 40 anos parado, o prefeito Rogério Santos iniciou essas obras, depois de uma articulação muito grande do deputado Paulo Alexandre, conseguiu a cessão dos armazéns, foi feita a primeira etapa, neste momento se faz a segunda através de um bulevar aéreo e num terceiro momento a gente conseguirá uma nova fase para finalizar a revitalização de todos os armazéns. Isso é parte de um grande processo de revitalização do centro de Santos. Então você tem a revitalização do Parque Valongo, as ruas do centro, muitas já foram revitalizadas, traz um terminal de passageiros para lá e você vai na esteira dos grandes países do mundo, que na sua área central tem um turismo com um grande foco de crescimento econômico. Na cidade de Santos a gente precisa ter uma leitura de que é o maior terminal de passageiros do Brasil. 60% dos cruzeiristas embarcam aqui. Só no ano passado foram mais de 1 milhão de passageiros. Imagina 1 milhão de passageiros deixando recurso na cidade. Nós estamos falando... Estima-se algo em torno de 1 bilhão, né? Exatamente. Colocado no mercado. R$1.000 por passageiro, em tese, que ficam na cidade. Imagina se a gente tem um receptivo melhor. De repente a gente pode melhorar R$1.000 para 1.500, para 2.000. A gente pode aumentar o número de passageiros. Então é uma perspectiva muito positiva. A gente teria a possibilidade de receber os passageiros num local muito mais adequado, sem ter que entrar do porto, sair do porto, pegar o ônibus circular, se embarcaria no navio através de um finger ou diretamente aí no cais. Então é um trabalho que precisa ser feito. Tem se trabalhado muito, o presidente Anderson Pomini tem se debruçado no tema, o ministro Silvio Costa, e a perspectiva é que isso aconteça em breve, essa autorização. Então, é mais uma frente que a gente reputa de suma importância para o crescimento econômico da cidade. Existem outros aspectos, como o túnel Santos-Guarujá, Fernando, que a gente já falou, que estava falando há pouco, antes do programa. É um túnel que é um sonho do santista há um século.
ele está em vias de acontecer, edital de licitação previsto para esse ano, 2025, depois de 100 anos, perspectiva que esse túnel de fato saia. O governo do estado já mandou para a Assembleia, já é lei hoje, a possibilidade de uma PPP para a criação do túnel. O governo federal já tem um recurso em caixa da autoridade portuária. Então, tudo indica que a licitação agora sai, Artesp e ANTAC já alinhadas, conversados com corpos técnicos, os prefeitos de Santos e Guarujá querem o túnel, importante para o desenvolvimento da Baixada, da região metropolitana. Então, dentro desse contexto, o trabalho da Secretaria de Assuntos Portuários é acompanhar todo o desenrolar desses fatos para que tenha o mínimo impacto possível na cidade. Eu estou falando de mobilidade urbana, eu estou falando de eventuais desapropriações que, caso aconteçam, tem que ser minimizadas, essa orientação do prefeito Rogério, ou seja, trabalhar muito para que tenhamos o desenvolvimento econômico, mas mantendo a qualidade de vida de todo santista. Exatamente, são desafios enormes, a gente vai pegando até alguns tópicos nesse sentido. Hoje, só para ter uma ideia, na Lemoa, mais ou menos quantos profissionais, quantas empresas estão ali, como o senhor anunciou essa boa notícia aí, né, depois do carnaval, ou seja, a partir de março mais ou menos, começam as obras de recuperação daquele espaço, que é um espaço fundamental ali, né, e a expansão ali passa também por outra questão. Eu sei que não está feito ainda a sua pasta, mas indiretamente está também, que é a possibilidade, por exemplo, da área da Prodesan, que tem um interesse muito grande, tem estrategicamente uma área importante. Agora tivemos a PPP do lixo também, que foi sancionada também nesse sentido, mas passa também pela Lemoa. Né? Claro. Então, até para saber aí como é que vai ficar também aquela área também, que é uma ideia justamente, o antigo presidente da empresa, o Dair Gonzalez, sempre comentou aí da possibilidade de retomar uma dívida que a Prodesan tem com a prefeitura ser uma forma de abatimento daquela área. Olha, eu andei conversando dentro do governo no final do ano passado, final de 23, e aquele momento não havia interesse de dispor da área. Lá atrás houve sim. E trabalhar. Até a leilão, né? Chegou até a leilão. Chegaram a avançar e no final não tiveram interessados. E de repente passaram a existir alguns interessados, chegaram até a me procurar, e eu conversando dentro do governo, falei, Bruno, neste momento não, até porque eles estavam ainda estruturando essa PPP do lixo, saber o que seria usado, o que não seria, o que teria necessidade. Então me parece que neste momento não há o interesse de fazer da área. Agora, é um recorte, né? A gente vê uma foto. Talvez no filme haja interesse lá na frente. Agora com a PPP talvez seja a área de transbordo aí que a empresa vai assumir. O senhor comentou também a respeito do terminal de passageiros. E a gente tem a questão do STS-10, a famoso STS-10. Ontem o presidente Anderson Pomini, em entrevista coletiva aos jornalistas, comentou aí que tudo indica que isso vai ser batido o martelo agora, em fevereiro, e a proposta da autoridade portuária, que é uma discussão, o próprio prefeito Rogério Santos tem colocado isso, é a preocupação do cais público. Claro. E um dos tópicos que vão ser colocados é que seja um terminal multimodal, ou seja, que haja possibilidade, inclusive, de embarque de carros, de veículos, que às vezes do outro lado, do lado de Guarujá, nem todos os veículos conseguem ser embarcados por questões técnicas de profundidade. Isso resolve o problema ou ainda precisa ser feito porque, segundo o presidente Anderson Pomini, isso vai estar já no edital também essas características. Um terminal multimodal, é claro, prioridade para os contêineres, mas ainda essa questão do porto público, do cais público. O que fazer? Porque se você fechar essa área, vai sobrar o quê? Vila dos Criadores? Não sei. É uma grande preocupação, Fernando, porque ninguém é contra o desenvolvimento econômico, a gente sabe da importância do novo terminal de containers aqui na cidade, aumentando a capacidade, eu acho que isso é muito claro para todos nós. Mas nós temos uma preocupação muito grande, por exemplo, com os empregos. O cais público é uma atividade muito antiga aqui na cidade de Santos e que emprega muita gente. Eu estou falando de milhares de funcionários, de servidores que trabalham diuturnamente por conta do cais público. A gente não pode encerrar essa atividade do dia para a noite. Então hoje vai parar a atividade do cais público naquele local. Ok, e vai para onde? A gente precisa acompanhar isso muito de perto. Você tem feito já tratativas? A gente tem conversado, temos conversado com o Pomini, o próprio Rogério tem conversado também, a gente tem tentado buscar soluções e, obviamente, não são soluções fáceis, existem pontos que precisam ser esclarecidos, mas o contratos que estão ainda já vencidos, tem a própria situação do Ecoporto também, que é outro desafio.
Exato, que tem uma questão jurídica envolvida, que aí é um pouquinho mais complexo, mas de fato é um grande desafio. Mas o presidente Pomini é absolutamente competente, um grande amigo, um grande parceiro, eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir equacionar tudo isso. E um outro problema que a gente precisa também superar é a mobilidade urbana. Um terminal de contêineres hoje naquela localidade vai aumentar sobremaneira a chegada de caminhões. Sim. E isso não pode acontecer antes do segundo acesso ao porto. Logicamente, o segundo acesso ao porto já está em vias de projeto, temos triangulação, trabalho inclusive exaustivo do prefeito Rogério, da autoridade portuária Anderson Pomini, o governo do estado está no circuito, a gente tem triangulado ali uma bela parceria para conseguir o segundo acesso ao porto. Mas esse segundo acesso ao porto tem que estar entregue antes de eventuais operações naquela localidade, porque o trânsito que vai aumentar por conta da chegada de um terminal como esse é significativo. Exatamente. Então a gente tem que estar preparado para não correr riscos lá na frente. O próprio presidente da autoridade portuária comentou, inclusive, que vai ser algo casado também, se eu não me engano, são 2 viadutos ali que seriam construídos naquela área. A gente espera, né, que o problema no país é que as promessas ficam e saem os governantes, até a gente brincou, né? Mudou o ministro, mas o presidente da autoridade portuária foi mantido, que é um feito, né? Muito bom para a cidade. Exatamente. 2 anos de mandato, praticamente, é um feito, né? E ele se identificou com a cidade, tem feito um belo trabalho, uma pessoa acessível. Isso para a gente é muito importante, porque a hora que você fala de qualquer intervenção no maior porto, você está falando de impacto na cidade. Então essa relação é importantíssima e tem sido feita de maneira absolutamente brilhante, transparente nos últimos anos. Ele tem conseguido avançar muito. Muito bem. Secretário, vamos ver lá com o colega jornalista Humberto Chalub mais perguntas aqui para o nosso convidado. Essa questão da expansão do porto é uma questão antiga, né? A área de domínio do porto, ela limita um espaço e, por vezes, há a necessidade de já se pensar em estender essa área de domínio, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, aí a tentativa do terminal da Uzi Minas, né, antiga Cozipa, de ser utilizado para outras finalidades. Enfim, eu creio que é inevitável que esse processo ocorra, até porque com o crescimento que a gente tem notado aí do agronegócio, e a gente tem sentido cada vez mais a presença de veículos aqui na Baixada, vindos lá do Mato Grosso, vindos daquela região. E eu acho que está na hora de se pensar também nos modais, né? Como poder reduzir esse impacto através de novos modais. Eu acho que essa é uma discussão que, infelizmente, no Brasil as coisas caminham de uma forma muito lenta, né? Tem obras da Copa estão acabando agora. Mas eu gostaria de aproveitar a presença do Bruno para que ele possa fazer uma avaliação. Nós tivemos recentemente uma acalorada discussão em torno da mudança de sistemática de mão de obra no porto, com a criação do OGMO e a gente tem notado que cada vez mais o perfil do trabalhador portuário tem se alterando. Como é que ele avalia hoje esse impacto que foi produzido naquela época, né, que foi uma discussão muito acalorada, né, e que iam ser reduzidas muitas funções no porto, cargos? E como é que ele vê essa questão agora? Ele acha que foi uma coisa que realmente foi benéfica para o trabalhador do porto? Aqui disso, obviamente existiram algumas alterações legais que equilibraram a questão de investimento. Caso não acontecesse, você teria uma trava de investimento privado logo após a abertura do porto para a área privada. Até 1990 e poucos a gente tinha uma trava em cima disso, e após essa alteração legal houve diuturnamente algumas alterações para que aqueles pudessem fazer uma adequação. E a questão do trabalhador não foi diferente dessa. Existiram algumas adequações, o porto também foi se modificando, até hoje a gente tem ainda algumas áreas onde você acaba tendo obrigação de contratação, mas que não acabam atuando diretamente na operação, e isso acaba trazendo alguns desafios, mas precisa serem feitas algumas adequações dos dois lados. Então, obviamente, os empresários querem superar algumas barreiras, algumas travas que eles têm hoje para contratação, mas por outro lado também precisamos garantir alguns direitos sociais. E prova talvez desse equilíbrio maior é que recentemente o OGMO anunciou, através do seu presidente Evandro, tem feito um belo trabalho, uma boa conversa, aumentou o número de vagas, conversou com os sindicatos, aumentou o concurso, ou seja, são ações como essa que a gente espera que desenvolvam o Porto de Santos, ações conjuntas. Não dá simplesmente para numa canetada a gente mudar a realidade,
mas também temos que ser sensíveis às necessidades do mercado para que ele possa cada vez mais avançar e aprimorar a sua relação, mas sempre garantindo os direitos sociais de todos os trabalhadores. Até aquele grupo, né, que foi defendido pelo presidente da Câmara, né, que está de saída também, né, com juristas, tudo, e nós entrevistamos inclusive o Miro Machado, o presidente do Transporte, aqui, a preocupação da visão aí por parte que só parte empresarial, patronal, né, e não houve espaço dos trabalhadores também. O senhor tem acompanhado essa proposta também? O que isso efetivamente pode afetar do jeito que está a proposta que foi apresentada lá na Câmara dos Deputados para uma cidade como Santos, que é uma cidade portuária, que tivemos mudanças, é claro, mas ainda tem muita gente dependendo e trabalhando no setor portuário aí, e dependente também dessas mudanças podem efetivamente mudar aí o dia a dia delas. Né? Não, com convicção. E é importante que se diga, quando a gente fala que o Porto bate recorde, quem bate recorde são os trabalhadores, são as empresas, são os funcionários. Isso aí não é uma máquina, né? Aquilo não é um espaço físico, são as pessoas que eles estão produzindo. E dentro dessa comissão, me parece que o próximo passo agora, Fernando, é a definição do relator. E essa definição é fundamental. Quando você tem dentro de um projeto de lei a definição do relator, você consegue entender mais ou menos para onde vai ser direcionado aquele texto. Lógico, com suas exceções, geralmente aquele que assume tem a ponderação de ouvir todos os lados, e a gente espera que isso aconteça, que saia de fato uma legislação que avance o setor portuário, garantindo os direitos sociais, mas também possibilitando as adequações necessárias para que o mercado continue crescendo. Vamos aguardar aí com o início das atividades parlamentares, aí vamos aguardar. O senhor calcula quem possa ficar, de qual partido? Nos seus bastidores ainda não tive essa informação. Secretário, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Obrigado. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque, trazendo como convidado o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi. Ele que é vereador licenciado, está de volta aí à pasta para falar sobre temas importantes do Porto de Santos. Afinal, o Porto completa 133 anos, o Porto organizado 133 anos neste domingo. Mas antes da gente falar dos assuntos portuários e a questão do emprego, é claro, vamos ver a previsão do tempo. O tempo aí preocupa, sempre preocupa também, às vezes muita chuva também acaba atrapalhando aí o dia a dia das atividades portuárias. Celso Vernizes, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizes. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tudo bem? Graças a Deus estamos aí
E olha, situação de instabilidade em corredor de umidade do norte do país, baixas pressões atmosféricas no continente e também no Oceano Atlântico vão dar origem a uma frente fria. Tudo isso somado é chuva na certa a qualquer hora do dia por todo o estado. E pode ser forte, como foi ontem na capital, na Grande São Paulo, em pontos do norte e do nordeste e também, principalmente no litoral paulista. Sinal de perigo, 199 Defesa Civil e muita atenção e cuidado com os alagamentos, hein? Não dá para passar, não insista. Temperaturas de 26, 28 graus. Nessa faixa, por causa das instabilidades, não sobem tanto. Na capital também, no interior do estado até 30 graus em média. Tempo instável ainda pelas próximas 24, 48 horas, com chuva acumulados significativos a qualquer momento. Um abraço a todos. Obrigado, Celso, sempre trazendo informações relevantes para os nossos internautas. Agradecer também muita gente participando aqui, o Paulo Eduardo Costa aqui, sempre participando aqui com a gente, mandando um abraço para o Paulo. A Denise Covas também participando, ela que está promovendo um grande evento em comemoração ao aniversário do Porto também, que acontece neste sábado, né? Espetacular, esse sábado, lá no Parque Valongo, um trabalho fantástico. Estaremos lá em frente ao Valongo, na verdade, onde teremos possibilidades ali de assistir a belos shows, a um grande espetáculo. Denise, que é uma referência na área da cultura, vamos dar um abraço aqui para ela, e mais uma vez enaltecendo essa relação Porto-Cidade. Aqui temos também o Paulo César Borboleta, mandando um abraço também. E o Corrales Júnior, ele faz uma pergunta. Há 10 anos ele decidiu mudar de profissão para tentar trabalhar na área portuária. Se formou em gestão portuária, comércio exterior e logística. Entretanto, o etarismo, ele já tem 59 anos, é uma dificuldade. Ouvimos dizer que há falta de mão de obra especializada, mas as empresas não dão oportunidade a pessoas 50 a mais e sem experiência na área portuária. Então, como a sua pasta na Prefeitura de Santos pode realizar políticas para fazer com que pessoas PCDs ou pessoas com deficiência e 50 anos mais, como eu, no caso ele, com capacitação acadêmica, não sejamos invisíveis e possamos ter oportunidade de trabalho? Corrales Júnior perguntando aqui. Corrales Júnior, né? Corrales, infelizmente essa não é uma realidade só do setor portuário, né? Quando a gente fala dessa trava em relação à idade, ela está em todo o mercado de trabalho. O desafio de se recolocar depois de uma certa idade, infelizmente, existe. E a gente sabe que muitas vezes o profissional que está ali tem uma larga experiência, poderia colaborar demais, poderia trazer a visão dos erros aprendidos, né, com o passar dos anos, infelizmente não é aproveitado. Dentro do Centro Público de Emprego, que nós temos na nossa secretaria, a gente capta vagas de toda a cidade, inclusive da área portuária, e tenta colocar à disposição. As pessoas com portadoras de necessidades especiais, PCDs, existe uma política pública específica, inclusive com lei, que determina um percentual de contratação, e nós temos esse trabalho hoje dentro da Prefeitura de Santos. Esse trabalho é realizado e muita gente consegue se inserir no mercado de trabalho, grandes empresas têm feito, mas de fato é um trabalho voltado a talvez 50 a mais, eu definir qual é o critério etário para a gente tentar ajudar essa recolocação. Eu vou levar isso para dentro da equipe para a gente conversar. Não é um desafio fácil, porque é uma decisão das empresas, é uma decisão interna, mas que a gente possa começar a sensibilizar sim, porque 59 anos é novo, tem muito resultado para dar, tem muita coisa para colaborar e muita experiência acumulada para poder emprestar a todos os outros que estejam no mercado. Exatamente, aí Corrales, sucesso aí, a gente torce aí, obviamente, oportunidades, porque, volto a dizer, experiência conta e conta muito, né? Então é importante nesse aspecto. Secretário, o senhor falou também, está previsto já a passarela lá, a entrega da passarela. Quanto que deve ser entregue ali no Valongo, no Parque Valongo, que vai, obviamente, ser uma alternativa importante também, né, nesse sentido. E aí, ampliando ali também, já houve as obras que vão começar também no Armazém 3 ali também, ainda que não seja diretamente do município, é da autoridade portuária, mas como é que estão avançando aí as propostas para o Parque Valongo, que virou aí já um novo ponto turístico da cidade? O Parque Valongo, eu falei agora há pouco, né, para mim é o maior emblema da relação Porto-Cidade, onde o pai pode levar o filho para mostrar o porto, o avô pode mostrar para o neto onde trabalhou, o neto pode levar a família lá e mostrar onde quer fazer a sua carreira de sucesso, e até um casal de namorados pode ir lá tomar um sorvete no final do dia. Então, espaço absolutamente democrático, grande sucesso. Primeiro evento que tivemos lá foi a Festa Inverno,
mais de R$1 milhão arrecadados, entidades que fazem um belo trabalho social na cidade, foi um acerto enorme do prefeito Rogério Santos, e agora a gente caminha para as próximas fases. O Boulevard Aéreo já está em construção, a parte do lado do centro, né, numa parte da água, já está com a primeira estrutura colocada, já foi içada, falta agora o outro lado e algumas estruturas que fazem parte dessa construção, nessa adequação. Então acredito que em breve nós tenhamos já a conclusão desse Boulevard e após isso o início da segunda fase, que são os armazéns 3, 2 e 1, pela autoridade portuária. Neste momento não houve acessão para a Prefeitura de Santos para a construção, mas é importante destacar que esse trabalho tem sido feito a 4 mãos. Tanto a Prefeitura de Santos quanto a autoridade portuária têm conversado muito, os técnicos da Prefeitura, os técnicos da autoridade portuária, para achar sempre o melhor caminho para a construção. E obviamente, após essa utilização, após essa construção, definir de fato, e hoje há uma comissão para isso, quais os melhores equipamentos a estarem lá. Eu não tenho dúvida que esse Boulevard Aéreo ajuda muito na acessibilidade e com isso traz logicamente um maior interesse de grandes restaurantes, de grandes marcas para ali estarem estabelecidos, e também a facilidade dessa mobilidade de um lado ao outro num dia de evento, numa situação que envolve um público maior. Então hoje o Parque Valongo já faz um sucesso, e eu não tenho dúvida nenhuma que assim que estiver pronto, junto ao novo terminal de passageiros, será absolutamente um ponto turístico e de desenvolvimento econômico da cidade. Até a gente tem algumas imagens também, claro, ali a roda gigante já não está mais, mas eu não sei se diretamente a sua pasta, são duas questões. A questão da possibilidade de uma PPP para poder usar esse espaço aí também, que obviamente o poder público tem sua limitação financeira e obviamente você tem também todo o trâmite burocrático, que a máquina realmente é mais complexa, né? Com a ideia do Terminal 3 de virar um grande espaço de restaurantes, efetivamente, que era a ideia inicial, mas acabou ficando como uma proposta mais para eventos, como está acontecendo hoje, né? Então, a ideia mesmo nesse sentido de uma PPP, isso é conversado nos bastidores lá dentro da Prefeitura. E uma outra questão também, o navio oceanográfico está lá, né? Obviamente há uma ideia também, né, de transformá-lo no museu. Como é que estão as tratativas? Eu não sei se é efetivamente a sua pasta diretamente, mas como tem a ver com a questão também do porto, né? Enfim, o famoso Bernardo. Bernardo, né? Bernardo. Isso. Que uma grande história por trás, obviamente tem que ser preservada, muito se foi discutido. Até afundá-lo, né? A ideia até inicial era afundá-lo. A inicial sim, depois de um tempo pensaram em tirar da água, recortar, colocar no museu. Hoje ainda estão definindo qual que são as próximas etapas, mas a preservação é um fator que é unânime, todos concordam que há necessidade e assim será feito. E em relação à forma de gestão, essa ainda há uma discussão, porque parte desse espaço é cedido à Prefeitura, parte à autoridade portuária. Faz sentido você fazer uma licitação aqui, outra lá? É melhor juntar, fazer uma sessão e uma única licitação? Para ser mais atraente. Exato, melhor PPP, não, faz um arrendamento. Então hoje ainda se faz a discussão sobre qual é a melhor forma de aproveitação do espaço. E enquanto não terminar a reforma da segunda fase, você ainda fica... você tem um tempo hábil para poder fazer as melhores escolhas. Então hoje ainda está sendo discutido para se entender qual a melhor forma de gestão e aí sim colocar em prática de uma vez só. Perfeito. Vamos lá na redação. Chalub, por favor, perguntas para o nosso convidado. Eu queria perguntar para o Bruno se a pasta dele acompanha esse processo de aprofundamento do canal que vem sendo realizado, de assoreamento e aprofundamento do canal. Existem algumas preocupações no sentido de que a parede de atracação possa sofrer algum impacto com isso, né? Na medida em que você vai aprofundando e o lastro da parede já tem uma certa altura, pode até haver um desmoronamento. Alguns técnicos têm chamado a atenção para isso. E evidentemente a gente também aos poucos está vendo ali a ponta da praia sofrer ali com a diminuição da sua faixa de areia. Eu gostaria de saber se a Prefeitura tem acompanhado esse processo, tem avaliado esses impactos e se tem pensado em projetos que realmente venham a preservar, principalmente aquela região ali da ponta da praia, que a gente já teve momentos em que a água realmente atingiu níveis ali
preocupantes, né? Então, se esse trabalho vem sendo feito e se já se pensou até em se analisar mais profundamente aquele projeto que foi apresentado pelo ex-vereador Bárbaro Museiro, empresário, aí presidente da Transbrasa, no sentido de se construir um pier ali para alongamento da saída do canal, que pudesse servir lá como área de lazer, área de atracação. Existe a dragagem hoje, né, tanto de manutenção quanto de aprofundamento, é uma perspectiva aí da nova assinatura de contrato ainda esse ano. Obviamente é uma necessidade do Porto de Santos, os navios hoje crescem para cima e obviamente para baixo. Se nós não fizermos essa dragagem, corre-se o risco do porto ficar inócuo, não receber os grandes navios. Agora, inclusive a licitação, o próprio presidente falou que vai sair esse ano, exatamente. E num novo modelo de contrato, porque antigamente você fazia a licitação por 5 anos. Entrava na justiça, segurava 1, 2 anos, acabava o contrato, não fazia nada. Dessa vez, salvo engano, é por 25 anos. Então a gente vai ter mais tranquilidade para fazer esse trabalho com responsabilidade. E obviamente, no meio desse circuito, a Prefeitura de Santos vai acompanhar, saber de fato quais foram os impactos, o que tem acontecido, para quanto foi a dragagem. Então, é uma necessidade, é uma competência, lógico, do governo federal, da autoridade portuária, mas é uma preocupação da cidade que ela seja feita sem um impacto, em especial na ponta da praia. O prefeito, há algum tempo, colocou aqueles bags que ajudaram a diminuir o impacto na ponta da praia, e o projeto a que o Chalub se refere, eu conheço na ponta da praia, sei que os estudos estão sendo feitos, os empresários envolvidos têm trabalhado muito em cima disso. Não é uma área da poligonal, salvo engano, é uma área fora da poligonal, mas que tem feito e dado esforços enormes para que ele possa avançar. Nós não temos ainda nenhum tipo de estudo recebido sobre o empreendimento, mas a gente tem acompanhado sim, porque se há um interesse na cidade, o município obviamente tem que acompanhar e esse é o nosso trabalho. Importante. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco aqui do Jornal Enfoque, secretário. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal Enfoque de hoje, trazendo como convidado o secretário de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi, que voltou aí ao cargo aí no início do ano. Secretário, uma das questões também que a gente tem, e foi feito com muita pompa aí, até veio a presença do ministro Silvio Costa, né, no ano passado, se eu não me engano, que foram ali
a questão na Avenida Portuária, na Avenida Mário Covas, terminal de caminhões, para caminhões estacionarem. Hoje você passa ali e o terminal está fechado novamente, pelo menos um grande terminal que tinha ali. O que aconteceu? O prazo venceu? O que ocorre aí? E é o desafio também, que é a questão de áreas. A autoridade portuária assinou, né, um contrato com uma empresa, né, para a instalação de um terminal de caminhões, um deles, né, tem o outro que pode ser ali no Ecopátio também, em Cubatão, ali na Ilha do Tatu. É claro que é em outro município, Cubatão, mas vivemos numa região metropolitana. O que isso na prática pode afetar e melhorar a questão da logística, mas a questão dos caminhões ainda preocupa, como na Zona Noroeste, por exemplo, que a gente tem carnaval, virou um pátio ali de caminhões durante o período, né? Enfim, como é que está a situação também, porque os caminhões, e você tinha ali também na prainha, também o local dos caminhões, hoje está construindo moradias, ou seja, menos espaços estão sendo colocados, só que os caminhões estão só crescendo, 180 milhões de toneladas, 60% praticamente via dos caminhões, né? Outra parte ferroviária. Fernando, não há como se falar em porto sem falar em caminhão. Não tem como. Você muito bem colocou, 60% do que chega aqui é via rodoviária. Então esses caminhões precisam acessar a cidade. Logicamente que quanto mais ordeiro for isso, mais fácil para todos os envolvidos, para os caminhoneiros, para as empresas, para o cidadão. Então a gente precisa equalizar. Quando a gente fala de um pátio, por exemplo, pulmão, onde você para o caminhão e dá autorização para ele descer na hora agendada, você otimiza muito mais o trânsito, a fluidez, enfim, você resolve a mobilidade urbana. Então os pátios são importantes nesse sentido. É um grande espaço com 500 caminhões onde você consegue realizar. E me parece que é o objetivo da autoridade portuária, equalizar esse desafio que a gente tem. Logicamente existem algumas necessidades de colocação para onde esses caminhões possam pernoitar, caminhões inclusive da cidade de Santos, pessoas que a gente fala no dia a dia, né, que é o Vira, que é o pessoal dos vazios, o container que vai de uma margem a outra, de uma empresa a outra. Quantidade, se eu não me engano, são 5 mil. 5 mil. Que faz o Vira, né? Isso, são 5 mil viagens dia. 5 mil viagens, desculpa. Então, 5 mil viagens. Dentro desse contexto, é importante que a gente tenha um olhar para isso. Não tem como pensar em Porto de Santos se não pensar em caminhão. E o nosso Brasil é muito rodoviário. Então, se a gente não tiver esse olhar, a gente vai ter um desafio muito grande. Então, me parece que a autoridade portuária tem pensado nesse sentido. Eu ainda não sentei com o presidente Pomini para conversar sobre o tema específico, falando de outros assuntos, temos algumas reuniões marcadas para poder avançar e, obviamente, está na nossa pauta pela sensibilidade do tema. Agora, eu não vejo saída. Quando a gente fala de caminhão, a gente precisa de espaço. Não tem para onde correr. A cidade de Santos, ela hoje é imensamente ocupada. O nosso índice aqui é muito alto. A gente precisa buscar oportunidades onde você consiga adequar o sistema. Por outro lado, se você me permite, Fernando, acho que é importante a gente destacar uma grande conquista dos últimos anos, que é a Imigrantes. A terceira pista da Imigrantes. Você falou de rodovia e não tenho como não lembrar disso. O governador Tarcísio anunciou recentemente um trajeto da terceira pista da Imigrantes, aumentando a capacidade de veículos comerciais, de veículos de passeio. A gente fala que a pista veio com atraso já, mas era uma grande necessidade. Não dá para falar em porto, em carga, sem falar em infraestrutura. Então é importante a gente enaltecer essa grande conquista para a Baixada Santista, que é a nova ligação Planalto-Baixada, que nós vamos acompanhar de perto. Eu, particularmente, inclusive como vereador, tinha comissão especial para acompanhar esse trama e tenho convicção que um dos grandes desafios para o crescimento do Porto de Santos é superar o gargalo rodoviário. E a terceira pista vem para somar muito nesse sentido. O senhor falou exatamente isso, mas isso só em 2031. Pelo menos num cenário altamente positivo, né? Pelo menos a expectativa. Até lá a gente tem aí, no mínimo, 6, 7 anos aí. E com o negócio crescendo. E o negócio crescendo, 180 milhões de toneladas. Esse é o grande desafio, né? Faltou planejamento lá atrás e aí a gente vai pagar por isso. Por isso que a gente fala que ele já chega atrasado. Exatamente. E aí, dentro desse aspecto, que é uma preocupação muito grande em relação a isso, porque você tem os impactos, isso vai afetar diretamente, né, com a expansão da poligonal do Porto, isso é um ponto positivo, você tem avanço para São Vicente, você tem avanço para Cubatão e outras áreas, mas também para a área continental de Santos, que vai ser diretamente beneficiada, inclusive
parece que já existem empresários de olho ali, né, de olho nessa possibilidade, já visando o que pode acontecer. É claro que isso tudo, e obviamente o senhor como vereador também, e obviamente há uma preocupação também como secretário, essa questão do projeto que está na Câmara sobre a lei de uso e ocupação do solo da área continental, que vai precisar, obviamente, de uma discussão mais aprofundada, e certamente será talvez um dos temas, um dos projetos mais importantes a serem discutidos, ainda mais visando a expansão do porto, com a poligonal do porto, e também a possibilidade dessa terceira pista da Imigrantes, ou da Anchieta, que vai, de certa forma, indo para Guarujá, mas não é só Guarujá, vai pegar também a área continental de Santos, Bertioga, enfim, nesse sentido. O senhor já analisou aí o que vai, né? Parece que já tem empresários interessados ali, né? Foi anunciado, já parece até posto de gasolina, já querem se instalar lá. Faz muito sentido, Fernando, sabe por quê? Imaginem que você vai ter um grande vetor de crescimento, que é uma nova ligação rodoviária, estratégica para chegar à margem esquerda. O porto pode crescer para a margem esquerda. A poligonal está crescendo, além de outras cidades, com retroporto e tudo mais, também na margem esquerda da área continental de Santos. A nova lei de desocupação do solo da área continental, ela vem de fato da vocação à área continental. Infelizmente, com o passar dos anos, a área continental de Santos foi sendo utilizada, mas de maneira muito singela. A gente precisava avançar, precisava definir alguns pontos dentro da área continental. Existem áreas que são propícias, por exemplo, a indústria da transformação, com alto valor agregado e baixo impacto ambiental. Existem outras que podem ter operação portuária, como tem hoje, por exemplo, a DP World, que está na área de Santos, que é a área continental. Você consegue ter essa vocação, mas, obviamente, sem brigar com a sustentabilidade. Sim, claro, o desenvolvimento econômico sustentável. E, nesse aspecto, é importante destacar essa nova lei de desocupação do solo, que ela define algumas áreas importantes para o crescimento econômico, áreas que já têm uma destinação, uma vocação para isso, mas ela aumenta a área de preservação ambiental. Ou seja, é uma legislação que está conseguindo equilibrar os dois pontos, que eu acho que, na minha modesta visão, o prefeito Rogério Santos, que encaminhou a lei para a Câmara, no mesmo sentido, buscando sempre o equilíbrio. É o caminho do meio, sem extremos. Vamos trabalhar para desenvolver economia, para gerar emprego, para dar qualidade de vida, mas, obviamente, garantindo sustentação ambiental, sustentabilidade, para que a gente possa pensar nas próximas gerações. Para a gente ter uma ideia, para o nosso internauta entender, né? Santos tem 39 quilômetros quadrados, a sua área, tirando os morros, dão mais ou menos 6 quilômetros quadrados, mas Santos como um todo tem 271 quilômetros quadrados. Ou seja, o que efetivamente, com as mudanças previstas, o que em termos de área, né, algo em torno de 230 quilômetros quadrados, porque as pessoas falam, vai invadir, não é bem assim. Não. Quanto que isso deve representar, o senhor calcula, e que área que possa ser efetivamente usada para esse fim de expansão, não só do setor portuário também, algo em torno de 10%? Fernando, eu não tenho esse número de cabeça aí, eu não quero ser leviano, falar um número diferente, até porque a gente acaba dando a vocação da importância da parte de desenvolvimento portuário, de indústria, mas a secretaria que faz o projeto é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que afeta a lei de ocupação do solo. Vamos trazer o Glaucus aqui. É importante trazer, isso, vai falar com a gente. Conhece muita propriedade sobre o tema, mas posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que é uma parte muito pequena. A grande parte da área continental é a área de preservação, inclusive sendo aumentada no projeto. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está, de fato, buscando áreas específicas para o desenvolvimento, levando a vocação local, mas garantindo a sustentabilidade em toda a região. Exatamente. Vamos agora lá para a redação, novamente com o nosso colega jornalista Humberto Chalub. Chalub, por favor, mais perguntas para o nosso convidado. A reta final aqui do programa. Realmente, né? Nós vivemos aquela época que foi feito a área de proteção ambiental lá, que foi discutida, né? Era uma mentalidade mais radical na questão ambiental. E se viu que a gente, pelas contradições que isso produziu, né, ao mesmo tempo que se pedia o desenvolvimento econômico de algumas áreas, né, se permitia a ocupação dessas mesmas áreas serem degradadas por conjunto de núcleos de favelas e a expansão aí desordenada da área urbana, que acabava resultando em consequências contrárias ao meio ambiente.
Então é interessante que agora se busque esse equilíbrio, se entendendo que isso pode trazer melhoria também para as pessoas e para o meio ambiente, né? Acho que essa é a mentalidade que deve predominar, né? E a área da Continental de Santos, ela está realmente preparada para até se transformar numa área para processamento de exportação, né, para montagem de equipamentos. Então realmente uma perspectiva muito favorável lá. Agora eu queria perguntar em respeito da ligação à seca, que a Ecovia chegou a sugerir que saía ali mais ou menos da altura da Lemoa, ligando, que era mais voltada para o tráfego realmente de caminhões. Essa ideia foi abandonada completamente? Tem conversado, essa ideia acabou não prosperando e, de fato, não foi mais conversado a respeito. Eu acredito que tenha sido feita uma escolha, porque o investimento do túnel Santos-Guarujá é significativo, então fazer as duas obras no mesmo momento é muito desafiador do ponto de vista financeiro, e também com a nova pista da Imigrantes, que também é um recurso significativo de investimento. Então, dentro desse contexto, me parece que se optou pelo túnel Santos-Guarujá e pela nova ligação Planalto-Baixada. Não obstante, talvez à frente possamos pensar numa outra ligação também, que eventualmente possa fazer sentido. Mas neste momento eu creio que essas duas sejam o que esteja no horizonte, tanto dos governos estadual quanto federal. Dentro do contexto que o Chalub colocou, a gente não pode esquecer também da Vila dos Criadores, né, que é a última área, né, uma área invadida, isso lá nos anos 90, a última área na margem direita do Porto de Santos, né, que tem uma potencialidade enorme nesse sentido. É claro que isso passa também, existem, se não me engano, são 1.000 famílias, algo em torno de 5.000 pessoas que vivem ali na Vila dos Criadores, que é uma área que tem potencial de expansão portuária, mas, obviamente, se existe o Ministério Público, existe a Justiça também, para poder dar aval para essas pessoas saírem de lá, que nem está acontecendo com o pessoal em Guarujá, que está indo para o Parque da Montanha também, com verbas, inclusive, da autoridade portuária. Isso é uma questão também social, né, secretário? Como é que está sendo a tratativa? Inclusive o próprio presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, diz que está sendo alinhavado junto com o Ministério também, porque é uma área que tem potencial e, obviamente, a gente tem uma empresa num bairro residencial, né, ali no Jabaquara, Marapé Jabaquara, e em breve vamos ter um shopping, ali vai transformar completamente aquela região ali. Como que a prefeitura está lidando com essa questão, que uma coisa depende da outra também, você tem prazos, tem uma série de questões nesse sentido. Como que a prefeitura está lidando, porque envolve não só a área portuária, mas envolve a área social também e habitacional? Claro, o prefeito Rogério Santos tem conversado e nós temos participado dessa discussão sobre a possibilidade de alteração do local e como é que seria essa construção. O presidente Anderson Pomini, no mesmo sentido, absolutamente à disposição e tem se colocado sempre para poder somar nessa construção, porque aquela área de fato da Vila dos Criadores, ela tem um potencial enorme, uma vocação para a atividade portuária. E é importante que a gente possa fazer esse recorte, porque quando você tem uma comunidade com aproximadamente 1.000 famílias no meio de uma área comercial de retroporto, você tem algumas preocupações, você tem caminhões passando ali com contêineres todos os dias, você tem atividades que são absolutamente voltadas ao porto, competindo com áreas residenciais. Quando você tem uma comunidade como aquela, você precisa de escola, você precisa de policlínica, você precisa de linha de transporte regular, com ônibus e uma série de outras questões que, eventualmente, em uma área industrial ou retroportuária, você não tem essa necessidade. Em contrapartida, aquela comunidade acaba ficando mais isolada. Então, hoje, na minha visão, faria muito sentido essa troca de área, onde você possa ter uma atividade portuária no local, fazendo a recolocação dessas famílias em uma área próxima, porque elas também não querem perder a sensação de pertencimento daquela região, então tem que ser construído junto com a comunidade. E é importante ressaltar que, em que pese toda essa leitura, existe uma ação judicial por conta de todo esse contexto, e obviamente pode haver alguma determinação judicial, e havendo será cumprida, obviamente, cumprir a lei, mas que ela possa talvez
ter uma atividade conjunta, uma bela composição onde consiga-se habitação social com dignidade, com tranquilidade, desenvolvimento econômico, a chegada da empresa e, obviamente, tudo isso construído para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, até porque o objetivo é dar dignidade, o objetivo é gerar emprego, é ter o desenvolvimento econômico, e aquela é uma área nobre que pode cooperar muito para que essa construção seja estabelecida. Exatamente, é um desafio enorme, a gente tem mudanças, STS-10 também, o que vai ser feito de empresa do Ecoporto, no caso dessa empresa também a Transbrasa, que está ali no Jabaquara, que é um outro momento, outra questão. Existem pendências também de autorizações, né, porque essas empresas também trabalham com autorizações provisórias, né, também tem esse aspecto, e obviamente a população tem interesse ali, que é uma área nobre, podemos dizer assim, para o porto, tá? Uma área nobre para o porto, e há uma preocupação muito grande de fazer essa equação, como está acontecendo lá em Guarujá também. Falando em Guarujá, a gente volta, a gente está terminando o programa, mas assim, há a questão também do túnel Santos-Guarujá, que independente da obra que vai sair, tudo certinho, mas há uma preocupação também, a questão das desapropriações. O senhor comentou, né, o prefeito já falou várias vezes, tentar a desapropriação zero, mas isso parece que vai ser impossível. Aquela ideia da superquadra, né, que aí também muitos moradores reclamaram que iam pegar só um trecho do imóvel e praticamente o imóvel não ia ter qualquer outra finalidade nesse aspecto. Eu sei que ainda não bateram o martelo, mas tudo caminha para tanto. Como que o senhor, na sua pasta, obviamente também está envolvida, está trabalhando essa questão aí, especificamente para aquela área do Macuco também, né? O que deve acontecer, como é que estão as tratativas nesse sentido do município em relação tanto ao Estado quanto à União, em relação aos moradores, até para dar um sossego, uma palavra, né? Porque acabou o ano, parece que, olha, não falou mais nada, de repente vai ser assim, ponto final, para ninguém ser surpreendido. Olha, a gente tem conversado com os moradores, até enquanto vereador, fizemos uma grande audiência pública para poder acompanhar tudo isso de perto. O prefeito Rogério Santos foi enfático, mandou resposta por escrito, solicitando desapropriação zero ou mínimo impacto na região, ele foi muito enfático nesse sentido. Então a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça, mas a certeza só virá com o edital de licitação. Não há ainda como ter essa certeza de qual vai ser o impacto em eventuais desapropriações. Agora, nós vamos acompanhar muito de perto e tentar dar todo o suporte para que a gente tenha o mínimo de impacto possível. Exatamente, esse é um grande desafio nesse aspecto. Já está no finalzinho, emprego. Emprego é um grande desafio, o governo federal anuncia aí cada vez mais geração de empregos, oportunidades. E aqui em Santos, né? Santos, como é que está o cenário? Quais são as expectativas? O senhor tenha também dentro da sua pasta, tem a questão do emprego, que não é só a questão do setor portuário, mas você tem emprego nos mais variados de serviços, enfim, que é uma área que também tem sofrido muito. A gente tem a questão hoje da tecnologia, enfim, uma série de questões, e há uma expectativa de aumento significativo dos custos dos serviços aí ao longo deste ano também nesse aspecto. Como é que está o cenário aí? Quais ações aí voltadas para a questão do emprego, especificamente aqui na cidade de Santos e, obviamente, em âmbito metropolitano? Fernando, algumas frentes rápidas, que eu sei que o tempo está acabando, mas nós temos trabalhado muito a questão da qualificação profissional para que a gente possa entregar um trabalhador mais qualificado, mais preparado, em especial para as vagas do Porto de Santos. Temos trabalhado muito nesse sentido. Ontem mesmo tive uma reunião com um grande parceiro do setor para que a gente possa disponibilizar isso. Em breve teremos novidades. Por outro lado, adiantar alguma coisa? Por enquanto, setor portuário. Mas vai ser importante, são grandes avanços. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva muito grande do crescimento de vagas de emprego. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu posso ser um pouco mais claro. A Cofficol entra em operação em breve. Ela vai contratar, ela precisa de gente para tocar a operação dela. Uma empresa que cresceu muito. Então, chinesa, a Cofficol, né? Sim, um capital estrangeiro, e que vai contratar porque a sua operação vai aumentar. Tivemos recentemente grandes operações que tiveram também o aumento da sua capacidade, como a Eldorado, como a Suzano, com investimentos recentes. Temos outras áreas com possibilidade de arrendamento na região. O próprio terminal de passageiros, com a sua mudança, deve crescer. O Tecon 10, uma vez acontecendo, também. Só que isso impacta não somente na operação,
O APAC está na construção civil. Quanto que ele não vai empregar por conta dessa estrutura que precisa ser construída? Quanto que a gente não vai conseguir aquecer? Existem grandes empreendimentos que têm a possibilidade de começar em breve em Santos, que vão precisar shopping, né? Shopping com... Por exemplo, com mão de obra para construção e depois com mão de obra para trabalho. São milhares de empregos gerados de forma direta. Então a gente tem como avançar muito, tem trabalhado muito nesse sentido. E por fim, a gente montou, por orientação do prefeito Rogério, um novo projeto chamado Mutirão do Emprego. Esse Mutirão do Emprego, a gente disponibiliza com algumas empresas a vaga específica, faz um agendamento prévio com termo de encaminhamento e as pessoas se dirigem ao Centro Público de Emprego com o horário certinho, o dia certo, faz um grande mutirão durante o dia inteiro e as empresas entrevistam a pessoa no próprio local, ou seja, ela sai de lá empregada. A gente tem conseguido, na última oportunidade, foi a primeira do ano, 120 vagas de emprego. Eu anunciei no meu Instagram, no mesmo dia nós dobramos o número de empresas, ou seja, vamos ter mais do dobro do número de vagas já na segunda edição, que é em fevereiro, e faremos uma ação dessa por mês. Sem data? Quando vai ser? Ainda não? 18 de fevereiro. Então já vai ser a segunda edição. Anúncio em primeira mão. Do mutirão? Mutirão do emprego. Segundo mutirão do emprego. Já em primeira mão. E dentro desse contexto, a gente quer pelo menos 300 vagas. Ou seja, mais emprego, mais geração direta. Foi isso que o prefeito nos pediu, fomento ao emprego, gerar oportunidade, e isso tem caminhado muito bem. Então, nosso objetivo agora é entregar mais oportunidade, mas em breve já anunciar oportunidades de qualificação para que a gente tenha um aumento cada vez mais significativo. Exatamente, importantíssimo, porque você agrega também valor, salários maiores, que é o que importa também, né? Obviamente isso agrega porque as pessoas consomem mais, tendo uma renda maior, e você obviamente tem uma perspectiva melhor, atingindo as mais variadas áreas. É um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua presença, sucesso aí à frente da pasta novamente, de volta aí nesse sentido, né? E parabéns aí, os microfones do Jornal em Foque estão sempre abertos para a sua participação. Muito obrigado. Fernando, obrigado pela oportunidade, a você, ao Chalub, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui no Jornal em Foque, podendo falar um pouquinho da nossa cidade, do nosso porto, e em especial prestar contas do trabalho a todo cidadão santista. Muito obrigado. Esse foi o secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos, Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos, Bruno Orlandi, que participou do Jornal em Foque de hoje. A gente agradece sua audiência, agradecendo também a participação do Humberto Chalub, também trabalhos técnicos do Felipe Brandão, e a você, internauta, que nos acompanhou, ou ouvinte ou telespectador, que pode assistir a reprise ou ouvir a reprise, tanto na TV Com, 3 horas da tarde, como na Rádio Santos FM, 5 horas da tarde. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.